vasta, como eu posso dizer, diversidade de povos indígenas. A gente tem aqui a Alessandra Corapi, que é do Médio Tapajós, Munduruku. A gente tem aqui a Marcivana Sateré Maué, coordenadora dos povos indígenas de Manaus e em torno, a Copime. Temos aqui a Luana Kumaruara, que faz liderança aqui no Baixo Tapajós, e a nossa deputada Shirley Pancará, da bancada ativista de São Paulo. Então, esse vai ser um debate muito importante, espero que todos estejam acompanhando aqui com a gente. Bem-vindas, meninas. A gente sabe que não é um momento fácil em que nós vivemos, né? Ser indígena nesse país, infelizmente, ser tratado como... não é ser tratado como gente, infelizmente, por esse governo, mas essa live e outras lives e artigos e falas são para demonstrar e demarcar a resistência dos povos indígenas que esse governo tanto odeia. Eles estão aqui, eles resistem, e a Luana Kumaruara vai começar a falar. Antes, vocês podem mandar perguntas aí no Facebook, enquanto elas estiverem falando, podem mandar perguntas para elas, eu vou anotando aqui e a gente vai fluindo a conversa. A Luana Kumaruara vai começar aí. Bem-vinda, Mana, fica à vontade. É contigo. Mecoema e para todos, né, cumprimentando todos na língua Nhangatu. Eu sou Luana Kumaruara, jovem liderança indígena feminina aqui da região do Baixo Tapajós. Sou da de Solimões, fica à margem do rio Tapajós, um dos rios doces mais lindos, né, o qual está acima do aquífero, é o maior aquífero do depender do mundo, é o aquífero Alter do Chão. Então, por isso a gente luta muito para defender, primeiramente, as águas aqui, nossos rios, que são lugares sagrados. E aí eu agradeço já o convite pela Elô, era para a parenta Auricélia Arapiun estar aqui, nossa cacica geral do Baixo Tapajós, mas ela tá um desafio grande aí na linha de frente, combater o coronavírus. Mas é um prazer estar aqui com essas mulheres guerreiras, grandes líderes e representação em vários espaços, espaços que corpos de mulheres estão presentes hoje. E assim, já que eu vou começar a falar, nós estamos aí em período de pandemia, falando um pouco o que cada região vem passando. A gente está assim, buscando fôlego, passei o dia todo, era reunião, né, com CESAI, FUNAI, Conselho Indígena, para tentar ver a melhor forma de atender os nossos parentes. Nossa região aqui abrange mais de 6 mil indígenas, são 18 territórios indígenas, 13 etnias e 70 aldeias. Então, há uma diversidade muito grande, região de rios, onde a dificuldade é maior, e esse sistema não... A gente não está dentro desse sistema, essa realidade. A Amazônia está muito distante, né, do que o Estado propõe enquanto atendimento de saúde. E aí, falar sobre a pandemia, a gente já carrega aí uma história de extermínio da arma biológica do não indígena, que por meio, né, das epidemias, das doenças. Isso preocupa muito a gente, porque, como a Elô já trouxe na fala dela, a gente tem um governo anti-indígena, que decretou guerra aos povos indígenas antes mesmo de assumir, antes mesmo de ser eleito o presidente que a gente tem aí. O qual os parentes aqui em Alter do Chão já fizeram um protesto para ele, que ele negava as bolsas de permanência dos indígenas nas universidades, indígenas e quilombolas, e foi feito um protesto contra ele, e agora ele deixou claro para todo mundo que ele
não gosta da gente, né? Não suporta o termo povos indígenas, porque somos muitos e sobrevivemos a toda essa guerra. Então, vamos estar aqui com uma deputada que está num desses espaços. Imagino que ela, enquanto mulher, tem um desafio imenso, que o espaço político ainda é muito patriarcado, ainda são muitos homens, só aquela reunião é um exemplo, que só tinha a Damares, que é outra mulher que não nos representa também, enquanto mulheres, né, que está ali para responder enquanto mulheres e família, mas não respeita a nossa diversidade, os espaços das mulheres. Ela é um fantoche ali no meio daqueles homens. Então, tá assim, no lugar desse, de fala, e ter que falar o que vem sendo a nossa realidade. Antes mesmo da epidemia, a gente estava num trabalho aqui na região do Baixo Tapajós com as mulheres indígenas para tentar combater e enfrentar as violências no campo, as violências, os homicídios, tentar diminuir homicídios, suicídios, que na nossa região é preocupante, e também violências sexuais, vários tipos de violência. E quando a gente fala das nossas bandeiras de luta, de demarcar nosso território, que é para a gente ao menos ter direito a uma consulta livre, prévia e informada, antes de entrar qualquer tipo de empreendimento, é para que se reduza esses tipos de violência aos nossos corpos enquanto mulheres. Porque uma vez que entra garimpo, uma vez que entra mineração hidrelétrica nos nossos territórios, é mais violência a nós mulheres, né? Porque desde 2016 eu venho fazendo trabalho de base, e tudo que eu já passei, presenciei, vivenciei e acompanhei com muitas mulheres não tem sido fácil, até mesmo me senti mais forte. Eu achava que eu já via que meus problemas, o que eu tinha passado, vivido, as violências eram inferiores do que eu pude vivenciar e, infelizmente, viver com essas mulheres, né? Hoje, entrando no nosso território, a mulher, a gente ainda tem a gente consegue, na nossa região, a gente consegue ter espaço no movimento indígena, Cacicados, Pajé, as Tuxaua. É histórico isso aqui na nossa região, tanto que a gente traz aí nos artefatos nas urnas funerárias, por exemplo, já traz aí uma vivência de que mulheres pertenciam também a cacicados. Então, não é uma questão que a gente conquistou isso agora. Não, mas só que houve sim um empecilho depois de um tempo, mas a igreja também é culpada nisso, o sistema, quando vai adentrando nos nossos territórios, a escola, a CESAI, tudo, sempre intervém, de certa forma, na nossa cultura, na nossa forma. Mas também muitas culturas de povos indígenas, hoje, ouvindo outras mulheres, como nós tivemos a oportunidade de estar na Marcha das Mulheres Indígenas, ano passado, e poder dialogar com várias mulheres, algumas culturas chegam a ser... Algumas mulheres falaram que elas não querem que seja assim, né? Elas querem ter também autonomia para suas escolhas, né? Querem ter, assim, casamentos arranjados. E quando eu falo desse progresso que entra dentro dos nossos territórios, isso esbarra também na violência, né, às mulheres, porque eu presenciei, assim, ainda o que se parecia ser coisa do passado, entre as indígenas, porque as mulheres indígenas, elas são vistas ainda, infelizmente, como algo erótico, né, como seus corpos fantasia. Então, ainda é usado corpos de mulheres indígenas, jovens, meninos, de 14 anos, sendo entregue como troca. Então, em pleno, né, século XXI que a gente está, ainda ter que viver coisas que pareciam ser de mais de 520 anos atrás. Não, ainda são coisas presentes nos nossos territórios. Quando falam assim que a saúde interfere, a escola também, tudo está englobado,
porque também tem mulheres que são impedidas de aprender língua, a segunda língua, que é o português, ou seja, de estudar, né, para poder serem submissas àqueles espaços ali. E aí, quem muito intervém e faz essas imposições é os missionários dentro dos nossos territórios. Então, infelizmente, essa é a realidade ainda de muitas mulheres, tem muita coisa a se falar ainda nessa questão de violência às mulheres indígenas. E aí, se tratando hoje do que a gente está vivendo enquanto a pandemia, isso preocupa a gente, porque a gente não está podendo ir para a base, a gente não sabe o que está acontecendo com as nossas parentas, né, nas aldeias. Saber que uma parenta está sendo entregue para um garimpeiro, porque o garimpeiro vai ensinar os outros homens a extrair o ouro. Então, a gente tem uma forma diferente até mesmo de frente de luta, né? Enquanto outros guerreiros têm. Ah, Luana, quer dizer que o cacique faz tudo errado? Não. Só que a gente tem uma forma diferente de ver as coisas enquanto mulheres indígenas. E hoje a gente vê as mulheres indígenas a nível, né, nacional, muito na frente do movimento, trazendo uma outra roupagem do que de fato a gente quer, como a gente se sente. Hoje muitas parentas se sentem mais à vontade em falar dessas violências. E acho que cada vez mais esses espaços é importante, porque precisa ser falado. Eu mesma, foi um processo para mim poder, e me sinto tendo a vontade de ter que falar sobre essas coisas, porque a gente sofre perseguição, a gente sofre retaliação, a gente sofre ameaça, de dizer que querem calar a nossa voz, e vai ser sempre assim, não vai ser fácil, como a gente vê aí, hoje a Joênia está como deputada, a parenta China está como deputada. Assim como aconteceu com Marielle, nós não queremos que aconteça com nossos parentes nem uma mulher. Porque é isso, toda vez que uma mulher, a voz de uma mulher ecoa, isso incomoda. Então, a gente tem que fortalecer as mulheres, todos, a rede de mulheres, seja preta, seja indígena, seja da periferia, em todas as classes, que até a classe branca, as mulheres são violentadas também, e se submetem a muitas coisas. A gente precisa se fortalecer, mulheres, né? Então, há muita coisa a se falar dos tipos de violência que a gente vive ainda. Só nesse período de quarentena, de que começou o coronavírus, eu pude acompanhar alguns casos de mulheres, né, que estavam já tinham medidas protetivas, que já tinham tido força para conseguir isso, que não é fácil do dia para a noite que a mulher tem essa coragem de fazer isso, e essa medida protetiva estava sendo descumprida, né? Então, tivemos que entrar em ação. Só que a gente ainda tem ainda falta uma rede de apoio, que é de advogadas, de psicólogas, que é todo um processo, e até mesmo de abrigo para essas parentas que estão na aldeia e que vêm para a cidade atrás desse apoio. Então, desde 2016, a gente vem tentar trabalhar, fizemos encontro de mulheres nas bases, região do Arapiuns, Tapajós, Planalto, Belterra. Ano passado teve encontro de pajés, tivemos a Assembleia de Mulheres Indígenas aqui, onde Silenciou. Pode continuar, Luana. Desculpa, percurso. Desculpa, espero que não seja bronca, que era uma advogada me ligando. Fica essa preocupação, né, porque não tem esse apoio. A Delegacia da Mulher aqui já tive vários enfrentamentos, né, ela é a primeira que precisa se sensibilizar. A nossa realidade está fora do que o sistema de segurança público tem. Quando eu falo assim, uma mulher está lá na aldeia pedindo socorro e a região de Rios, ela simplesmente fala, a gente não pode fazer nada, a gente não tem ambulância, a gente não tem lancha para ir lá, a gente não tem estrutura. Existe um caso, né, de
de uma parenta que sumiu lá na minha aldeia ano passado, e a gente não tem dúvida que foi um feminicídio. E simplesmente aqui trouxemos várias pessoas que vieram fazer o BO e elas não foram para lá, porque elas dizem: a gente não tem estrutura, a gente precisa de um computador, a gente precisa de internet para entrar no sistema, ou seja, não dá nem para se adequar a isso. Certo, teve um pequeno problema com relação à ligação. A gente segue. Eu acho que eu vou atender a ligação, né? E assim, eu posso repassar aí a fala para outros parentes, vou ficar ouvindo aqui e tentar dar continuidade depois na minha fala, mas nesse primeiro momento era isso que eu tinha de contribuir, essa experiência que eu venho tendo aqui com mulheres, que ainda precisamos muito avançar na questão dessa segurança de mulher, a questão de violência a nossos parentes indígenas nas bases, nas aldeias, que num espaço desse é um desafio aí para nossa deputada, ver como ela tem lidado com isso, é bom poder escutá-la. A Marcha das Mulheres Indígenas, acho que tão pouco a gente avançou nisso, porque a Lei da Maria da Penha não nos contempla, não tem como dar uma medida protetiva a uma mulher na aldeia, e sem falar que é um outro diálogo que precisa ser feito, que envolve todos, né? Todo mundo é parente, todo mundo é casado com primo e tudo mais, então a gente tenta resolver as coisas da melhor forma, em harmonia, porque a gente não quer ocupar o lugar dos homens, não é? A gente está na luta para fortalecer, né? A gente quer eles do lado, como sempre eles viram a gente enquanto do lado deles. Então era isso, né, no primeiro momento que eu tenho para falar. Cadê? Deixa eu ver. Ixi, Maria! Boa tarde, gente. Voltando agora, Shirley Pancará, nossa deputada estadual, deputada pela bancada ativista em São Paulo. A gente quer muito escutar, acho que é muito importante, tu representa muitas de nós esse Brasil afora. Salve, salve. Que à vontade. Licença aí os nossos encantados de luz, para que a gente possa ter um diálogo aí iluminado, e que nós possamos chegar aí no coração de muitas pessoas, né, e combater o machismo. Eu sou a Shirley, do povo indígena Pancará. Pancará fica na região de Pernambuco. Eu estou aqui em São Paulo há 21 anos. Eu sou pedagoga, sou mestre em educação pela PUC São Paulo e sou doutoranda em antropologia social pela USP. E estou co-deputada estadual pelo mandato coletivo da bancada ativista do PSOL. Então, nós somos co-deputadas, porque nós compomos aí um mandato coletivo, né? Estamos aí em 8 pessoas, numa única chapa, fazendo políticas públicas para as nossas bases. Falar de mulher indígena é complexo e necessário, né? Porque nós, mulheres indígenas, fomos tantos anos aí silenciadas, invisibilizadas, né? Fora. Porque dentro das nossas bases, a gente mantém o equilíbrio da natureza, a gente tem o trabalho com o nosso artesanato, nossas organizações. Nós temos mulheres aí liderando as escolas, as mulheres liderando a cosmologia, temos aí as nossas grandes parteiras, rezadeiras. Então, são lideranças natas e que têm toda a sabedoria, todo o conhecimento. Mas para fora, nós mulheres indígenas fomos vistas aí por muitos anos como a literatura trouxe, né, com um olhar, mulher indígena,
do cabelo longo, a mulher indígena sensível, tem nos colocado nessa situação e que tem causado muito interesse dos não indígenas simplesmente pelo corpo, tem sido, muitas mulheres indígenas têm sido vítimas aí de desejo desses homens, por conta de toda essa questão aí da hipersexualização do corpo que tem sido visto lá fora, tem colocado lá fora, como a literatura veio trazendo essa questão da mulher indígena com um olhar de fragilidade. Eu que venho de um núcleo familiar, matriarcal, né? Então, tem a minha avó, que hoje tem 88 anos, né? Ela é parteira, rezadeira, tem um grande trabalho com a arte do barro, de fazer as panelas, os potes de barro. Então, essa arte do barro era nosso socioeconômico durante todo o tempo da nossa vida na comunidade. E minha mãe convive com a minha avó, e eu sou a mais velha, filha da minha mãe, né? E aí eu venho de um núcleo muito de mulheres na luta, mulheres na resistência, mulheres na linha de frente, porém nunca tinha dado conta disso, né? Eu acho que o machismo, ele vem tão forte, né? Que vem se fortaleceu aí durante muito tempo. Ainda bem que hoje nós, mulheres indígenas, estamos revendo tudo isso, né? Mas eu não tinha, quando eu vivia nas bases e via esse trabalho todo, hoje eu já observo a minha mãe e a minha avó como grandes lideranças. Naquela época a gente não tinha muito essa noção do quanto que essas mulheres, elas são fortes, quanto que essas mulheres resistiram e resistem, quantas lutas essas mulheres levaram para que a gente chegasse até aqui hoje. E eu levo a luta também das mulheres indígenas dentro das universidades, né? Eu tenho uma das pautas também é a acessibilidade e permanência dentro das universidades, né? Porque da acessibilidade é uma coisa que você tem que garantir permanência e com todos esses cuidados de que essas mulheres indígenas que saem de suas comunidades não sofram violência dentro desses espaços, porque é bem comum que quando essas pessoas as mulheres ficam em alojamento, elas sofrem violências, né? Então, é um cuidado que nós temos também com as mulheres que estão aí dentro das universidades, dentro desses alojamentos, que sejam respeitadas. Pela ALESP, né, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu fiz um projeto, o dia 5 de setembro, o Dia Internacional da Mulher Indígena, em memória a Bartolina Cisa, a Aymara, que foi assassinada em defesa aí pelo território, junto com seu esposo. Nós temos aqui, no ano passado, nós fizemos a 3ª Marcha das Mulheres Indígenas aqui no estado de São Paulo. Tivemos 3 dias de encontro com as mulheres indígenas do estado de São Paulo, tanto mulheres indígenas que estão dentro das comunidades, quanto mulheres indígenas que estão em contexto urbano, porque São Paulo, você sabe que São Paulo é o lugar onde muitas pessoas acabam esbarrando aqui, né? E muitos povos indígenas vivem aqui, muitos em situação de periferia, né? Saíram de suas bases, como é o caso do Nordeste. O Nordeste foi o estado mais impactado pelo projeto genocida aí da colonização, né? É tanto que pesquisas, só depois da década de 30, no final da década de 30, de 40, que alguém curioso vai tentar falar sobre os povos indígenas, mas eles estão falando de nós como povos ressurgentes, emergentes,
E nós afirmamos que nós somos povos resistentes, que apesar da tentativa genocida, nós resistimos com nossa cultura, com nossos cantos e dança, com o nosso respeito à cosmologia, com o nosso respeito aos mais velhos e toda a nossa espiritualidade, que é onde se fundamenta toda essa força que nós carregamos. E eu trago toda essa força aí da minha família, da minha avó, os ensinamentos da minha família. É uma das coisas que eu trago aí para dentro da antropologia, que eu trabalho sobre cosmopolítica, Pancará, luta e resistência. Eu trago essas grandes mulheres, parteiras, rezadeiras, as mulheres artesãs, as mulheres da casa de farinha, a importância que elas têm na coletividade, nos ensinamentos, nas rodas de conversa, e o quanto que eu tenho aqui guardado e transmito para as minhas filhas de sabedoria que me foi passado por mulheres. Então, eu tenho total respeito às mulheres indígenas, uma grande admiração pela força e resistência, mulheres indígenas indo agora à linha de frente. E nós tivemos aí o nosso exemplo da primeira Marcha Nacional de Mulheres Indígenas. Demorou muito para ter a primeira Marcha Nacional de Mulheres Indígenas, né? Então, mas pelo menos nós já saímos da estaca zero aí de não ter essa visibilidade. Então, no período que estivemos lá em Brasília, eu fiz um seminário lá na Câmara Federal, fiz uma articulação com a Sâmia Bonfim para organizar um espaço lá dentro, e foi feito um seminário Mulheres Indígenas e Direitos Sociais, né? E teve toda aquela coisa, porque na hora que nós chegamos lá, umas 150 mulheres, falamos um pouco, as pessoas se apresentaram, e depois teve a ordem do dia, que os deputados saíram e foram para a ordem do dia para participar, mas o importante e um dos maiores objetivos que eu considero que foram atingidos foi ouvir as mulheres indígenas de diversas regiões. Porque a gente sabe na verdade, a gente não sabe nem com tanta propriedade sobre o nosso povo, porque se depender do nosso povo muitas pessoas, nem do nosso povo a gente vai saber com tanta exatidão, né? Pelo número de pessoas. E ali eu pude ouvir mulheres de outros povos que se levantaram, se colocaram, disseram: na minha região está tendo isso, tá pessoas invadindo nosso território. Então, dar voz à mulher indígena em espaços que são tão negados para nós, né? E que a gente não seja vista como cotas. Porque é entristecedor ser vista como cotas. Tá nesse espaço aqui, vamos colocar essa mulher indígena aqui para suprir uma cotas. Não queremos ser cotas. Nós queremos ocupar este espaço que nos pertence. E nós temos sabedoria e capacidade. Porque além de ter todo o conhecimento territorial de nossa base e manter e saber como manter o equilíbrio da natureza e todos os cuidados espirituais, nós também sabemos discutir políticas públicas. Nós somos mulheres capacitadas e mulheres fortes e resistentes, né, gente? Quantos anos tentaram nos silenciar e nós estamos aí mostrando que nós estamos à linha de frente. Era pra gente, se fosse outros casos, já era para estar pensando no cantinho: tô sem esperança, mas a mulher não. A mulher indígena não perde a esperança, a mulher indígena continua batalhando e lutando. E também fiz uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo sobre mulheres indígenas contra a violência. E aí trouxe as mulheres indígenas, tanto mulheres indígenas das aldeias quanto mulheres indígenas de contexto urbano, né, para elas se colocarem. Teve mulheres que falaram sobre violências no parto, né, que quando vão quando são obrigadas a ir
dar à luz nesses hospitais aí, as pessoas sempre têm aquelas piadinhas, né? Ai, as mulheres indígenas, elas aguentam dor e coisa e tal. Olha como é. Para dizer que a gente aguenta ir para a linha de frente de uma luta, aí eles olham para a gente assim com a cara meio... essas mulheres não aguentam muito não, né? Você percebe pela carinha. Mas quando é para dizer para a gente que a gente aguenta a dor, aí eles dizem que a gente aguenta a dor. Olha como é contraditório, né? E com isso elas apontaram esse tipo de violência obstétrica, né? Violência dos seus filhos dentro da escola, essas mulheres que saíram dos seus territórios, e tem as crianças indígenas dentro da escola do não indígena. Uma parenta relatou que tinha pessoas que queriam até rezar, fazer, oração na cabeça da criança. Vamos fazer uma oração na cabeça da criança, que essa criança não está se encaixando, não tá bem. Então, entra aí a questão da imposição religiosa, sobre os povos indígenas também, que é um dos problemas agravantes aí para nós, né, que é a tentativa da evangelização. Nós já passamos por tanta tentativa aí da catequização, esse projeto de genocida jesuíta que desde do início se fez aí dentro das comunidades e deu tanto problemas para nós. Aí agora a gente vem com a questão da evangelização, e aí vem uma criança, a criança tem às vezes a criança nem tem esse comportamento que a pessoa está dizendo, mas ela já coloca na cabeça dela que nós somos povos que não temos uma espiritualidade, porque eu tenho espiritualidade, né? Quem tem sua religião, respeito, desde que não invada a privacidade do outro, não venha invadir a minha forma de ver o mundo, de respeitar o mundo, a natureza, a cosmologia e todos os seres. Então, quando você não vier atrapalhar isso, nem impor a sua religião como a verdadeira, aí a gente tem pode ser que tenha um diálogo aí que não seja tão destrutivo. Mas quando alguém vem impor, isso é violência. E aí eu trouxe essa audiência, e várias mulheres foram se colocando muitas situações, que nós estamos gerando lá um documento, né, das mulheres, das demandas das mulheres indígenas, teve as questões da segurança alimentar, né, então nós temos toda uma coisa que as mulheres trouxeram também, que hoje as meninas estão menstruando mais cedo, e aí a gente tem isso de que a forma de alimentação também tem impactado muito nessa questão, e aí a gente fui trazendo as vozes das mulheres, e elas foram falando, e foi muito interessante. E no final, eu homenageei 2 mulheres, né? Dona Catarina, que é uma grande liderança, já foi cacica aqui do povo Tupi-Guarani, e representando as aldeias, e a Dona Alaide Pancararé, representando as mulheres em contexto urbano, né? E aí a gente tem esse trabalho voltado a essa questão das mulheres. Nós temos o nosso coletivo Mulheres Indígenas Lutar e Resistir, e aí a gente vai sempre pensando nas mulheres indígenas, dando esse empoderamento. Não sei se essa palavra é legal, empoderamento, sei lá, mas faltou outra palavra, né? Não sei se empoderamento, mas me faltou outra palavra agora no momento. Tem essas palavras aí da língua portuguesa que são tão chatas, e a gente tem que, às vezes, falar. E eu não preciso falar palavras bonitas para poder ser aceita em lugar nenhum, porque eu quero ser aceita dentro da universidade, eu quero ser aceita dentro da Assembleia, com o meu jeito, com a minha especificidade. Eu não quero me igualar a ninguém, eu não quero ter essa linguagem rebuscada dentro, assim como eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem para mim, eu vou te dar uma nota tal, porque você não tem uma linguagem acadêmica. Isso fica martelando aqui em mim, às vezes eu fico pensando nisso, né? E eu falo, eu não preciso ter essa linguagem enquanto ela for colonizadora, enquanto ela vem acarretada aí de violências. Eu não preciso dela, eu não preciso desta igualdade, eu preciso de equidade. Eu não quero uma igualdade com pessoas que já estão anos-luz à minha frente, sofreu as minhas dores. Viveu as corridas que eu tive que correr de terras quando a gente era expulso dos territórios? Viveu? Não vivenciou. Então não vem falar comigo achando que está falando em pé de igualdade, porque você não viveu, não fez os mesmos caminhos que eu fiz. Estou dizendo aqui
Mas muitas mulheres indígenas vivem isso. Então, todos os espaços que nós estamos, na política partidária, nas universidades, em qualquer lugar que essa mulher indígena se encontre, aqui, este corpo, é aqui o nosso território, é a nossa espiritualidade. Estou na cidade ligada direta com o meu território ancestral, a memória dos meus ancestrais. Continuo dizendo para as pessoas que a minha luta primordial é demarcação de terras. Porque sem demarcação de terras, eu não tenho como falar de uma educação, eu não tenho como falar de saúde, eu não tenho como falar de outros assuntos. Eu preciso de territórios demarcados, territórios garantidos, e que está sendo violado nos últimos tempos. Nem respeitam as dores das pessoas num período tão grande de pandemia que nós estamos vivendo. Se cria decretos, se cria portarias para acabar com os nossos territórios, e isso é lamentável. E nós, mulheres indígenas, e eu acredito que as mulheres indígenas ocupando esses espaços, e que a mudança vem por meio das mulheres, porque, anos, e nada disso mudou no país, nada disso mudou, porque o patriarcado se prevaleceu e não mudou nada. Então agora vamos acreditar nas mulheres, as mulheres aí, a linha de frente. E quando eu digo a linha de frente, eu não estou querendo dizer que eu quero que o homem fique atrás ou em lugar nenhum, não. Eu quero que o homem fique do lado, dando força, apoiando, porque é assim que eu penso essa questão do feminismo, que eu também não entendo muito bem sobre feminismo, não. Não entendo sobre o conceito exato de feminismo. Eu entendo que a gente está se apoiando junto. Não vou dizer que, meu irmão, aí vai, sai fora, fica lá atrás, meu irmão. Não, eu quero que ele me apoie, eu quero articular junto, dialogar junto, para que ele possa também estar comigo, e que a gente possa ir juntos para a luta de mão dadas e nos fortalecendo. Então é isso, minhas manas, é uma gratidão a vocês estar aqui. Então eu aprendo muito com vocês e quero ouvir mais o que vocês têm para nos contar aí sobre o território de vocês. Então, é isso. Fala forte, Shirley. Muito obrigada. Eu acho que é esse espaço que a gente precisa mesmo para transmitir, para se fortalecer, né, para estar na luta, né? A Marcivana, agora a gente gostaria de te ouvir, da COPIME, né, que é a coordenação dos povos indígenas de Manaus e entorno, que é hoje o epicentro, né, da pandemia, e que é também hoje onde os povos indígenas estão sendo violados, sendo subnotificados. Você está na cidade, você deixa de ser indígena. Então, acho que a tua fala é muito importante para isso, né? E logo depois, a gente tem 10 minutos, vem a Alessandra Munduruku aí para também estar falando de um espaço que ela está vivenciando nesse período de pandemia e de que a gente precisa se apoiar, né? E ter um espaço de fortalecimento e de denúncia, né? Contra as violências. Tá. Vocês me escutam? Sim. Vocês me escutam? Sim. Sim? Então, eu sou Marcivana Sateremaué, sou uma das mulheres fundadoras da COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno. A COPIME, ela foi criada, começou a ser gestada em 2008 e tornou-se pessoa jurídica em 2014. Eu faço parte atualmente, então, dessa coordenação, mas desde o início ela foi pensada muito pelas mulheres. Eu e mais 30 mil indígenas moramos na cidade de Manaus, né? São 54 comunidades indígenas no perímetro urbano de Manaus. Nós somos 47 povos diferentes. De fato, vivemos no epicentro da pandemia. E a pandemia, ela trouxe, na verdade, ela
ela veio mostrar uma realidade que já existia, né? Porque subnotificação sempre existiram. Se você hoje for pedir um relatório, tanto da Secretaria de Estado quanto da Secretaria Municipal, para saber quais são as endemias que mais atingem os indígenas, né? Nesse tempo, você vai ver que não há esse tipo de registro. Então, a pandemia, né, a Covid-19, veio para escancarar uma realidade que sempre existiu. Falar da realidade dos povos indígenas que vivem nas cidades, invisibilizado por um sistema que lhes nega direitos. Né? E a luta da COPIME vai muito nesse sentido. Grande parte das nossas comunidades indígenas aqui em Manaus, elas são coordenadas por mulheres, por grandes mulheres. E aí eu trago aqui presente a luta das mulheres do Alto Rio Negro. Porque falar das mulheres aqui em Manaus é lembrar da luta dessas mulheres, né? Que vieram trazidas, né, da sua terra para cá, da sua base, das suas aldeias, para trabalhar em casa de família, né? Um trabalho que até pouco tempo era um trabalho escravo, né, que usa muito as mulheres indígenas. E trazia da sua base. E aqui em Manaus viviam pela troca de comida, né? Um trabalho escravo que a pessoa ficava durante o dia, durante a noite, todo trabalhando. E essas mulheres indígenas, então, elas tiveram a coragem de romper com esse sistema, né? E elas foram as que nós estávamos saindo aí da ditadura, né, entrando no período democrático, e essas mulheres, sem nem ao menos falar direito português, sem nem ao menos, né, conhecer, ter esse conhecimento que hoje nós temos, esse conhecimento acadêmico, criaram as suas organizações aqui em Manaus. Então, podemos dizer que o movimento indígena em Manaus, ele nasce a partir das mulheres organizadas. Olha que coisa bonita, eu tenho muito orgulho disso. E elas reinventam, né, um novo jeito, uma nova forma econômica aqui na cidade. Aqui na cidade elas foram constituindo família, né? E aí a gente sabe que culturalmente para nós é muito mais difícil ficar longe dos nossos filhos, porque somos nós, as mulheres, que repassamos os conhecimentos tradicionais, a língua, né, os nossos costumes para as nossas crianças. Então elas começaram a produzir o artesanato aqui na cidade de Manaus, que hoje é uma das principais economias das comunidades indígenas aqui em Manaus. Então, as mulheres indígenas, elas têm um valor muito grande, né, uma participação importantíssima na questão da organização, na questão econômica aqui na cidade de Manaus. E essa dinâmica que a gente vai reinventando na cidade, aqui, durante a própria pandemia mesmo, durante esse momento que a gente vive dramático aqui na cidade de Manaus, elas continuam se reinventando, né? Elas continuam criando a nossa história através da sua própria atividade. Então, hoje nós temos aqui, nós sofremos um impacto muito grande com porque temos que ficar em isolamento, né, para nossa própria segurança, e aí eu digo, parente fica em casa, parente fica na aldeia, parente. Não poder tá trabalhando na sua principal fonte de economia, elas tiveram que se reinventar também. Então, hoje nós temos comunidades indígenas aqui em Manaus produzindo máscaras, né, para sustentabilidade das suas famílias indígenas, né? Olha como elas continuam se reinventando. As máscaras hoje, elas estão com grafismo dessas mulheres que estão produzindo. E essa dinâmica é uma dinâmica muito bonita, porque mesmo diante
desse cenário que nós vivenciamos, coisas, solidariedade, se reinventar, é muito, muito, muito bonito. E aqui, são máscaras produzidas pelas mulheres Sateré-Maué, desse momento de pandemia das suas famílias. E assim, a gente tem em vários momentos, aqui em Manaus, também outras formas. A mulher indígena hoje aqui em Manaus, nós estamos aí, a Copinha está atualmente em campanha de arrecadação de cestas básicas para essas famílias, para as nossas famílias indígenas, com muito apoio. Muitas vezes esse apoio não deveria vir de quem vem, mas daquele que de fato tem a obrigatoriedade de fazer esse trabalho, esse trabalho, né? Muitas vezes vem de organizações, de pessoas físicas, né, que se solidarizam com esse sofrimento dos povos indígenas aqui. Então, a mulher indígena hoje ela tem uma participação muito importante dentro de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Mas a pandemia, ela não trouxe somente essa doença. A pandemia também trouxe outros aspectos muito difíceis. A própria questão da violência doméstica, né, aumentou também entre as mulheres indígenas aqui. E o próprio, e entre outras violações de direitos que a gente tem aqui, que afeta, que atinge diretamente as mulheres indígenas, a gente poderia enumerar vários, como a maioria das nossas comunidades indígenas, das nossas famílias indígenas, na cidade, essa mulher indígena, ela é pai e mãe dessa família. Ela, e muitas vezes não esquecendo aqui também, muitas dessa economia está baseada na aposentadoria das nossas crianças também, que contribuem no sustento da sua família. Aqui em Manaus, grande parte das nossas organizações indígenas vivem irregulares, né, vivem em áreas irregulares, em áreas periféricas, né, são famílias que vivem em casas alugadas, né, que são pagas muitas vezes com a venda do artesanato, hoje com a apresentações culturais aqui na cidade, os rituais, que são outras formas que têm crescido muito. Você vai encontrar hoje um número significativo de mulheres professoras hoje comprometidas com suas comunidades na revitalização da língua materna. Grande parte hoje são mulheres que são contratadas, são professoras indígenas. A gente tem muitas mulheres também, muitas meninas indígenas hoje na faculdade, né, fazendo aí outros cursos, né, somente cursos que antes se poderia dizer que era um curso mais direcionado aos homens. Então, você vai ter hoje engenheira, advogada, né, tem as nossas mulheres indígenas hoje, elas estão muito mais acessando os bancos. É lógico que a pandemia, pelo menos aqui na cidade de Manaus, nós já somamos 35 lideranças que vieram a óbito por conta do Covid, atingida por Covid. Essa é uma situação triste, né, porque são números que não entraram aqui em Manaus, são números que não entraram nos dados oficiais do governo federal. E isso, para nós, é grave, porque se negar o direito à identidade indígena, até no momento no momento em que ele morre, para nós é uma das maiores violações de direito às nossas populações. Outra questão que se enfrenta muito séria em Manaus também tem sido a criminalização das lideranças, das nossas lideranças, sejam homens, sejam mulheres, é muito forte isso também.
e dizemos também que a mulher indígena na cidade sofre um alto preconceito. Primeiro que assim, a própria sociedade ainda tem uma ideia, uma concepção bem diferente daquilo que nós somos, né? Eu mesma sofro discriminação quando eu chego para fazer a abertura de uma conta salário no banco, né? E a gerente me pergunta, você não é indígena como as outras indígenas, né? Você gosta de trabalhar. Então, esse tipo de agressão, que parece ser coisa do século passado, ainda hoje, 2020, está muito presente entre nós. Mas as mulheres, elas têm sido aqui em Manaus a parte mais ativa do movimento indígena aqui na cidade de Manaus. Elas estão à frente das grandes mobilizações, das grandes articulações, elas estão caminhando juntos com outras lideranças. E a mulher indígena tem conquistado um grande espaço aqui mesmo, aqui dentro da nossa cidade, dentro do movimento indígena. Ela tem um reconhecimento, ela tem a valorização dos homens indígenas aqui. Então, a mulher indígena, ela conquistou um espaço muito importante, né? Mas é lógico que com isso ela tem conciliado também, ficou também a outra parte, que é a parte pessoal, a parte de cuidar das crianças, de cuidar da casa, né? Acho que as pessoas têm uma ideia muito errada das mulheres indígenas, de achar que, porque somos mulheres, nós não temos o mesmo problema que qualquer outra mulher tem. Nós temos muito problema, se você tem um alto índice de alcoolismo nas nossas comunidades indígenas, que afetam diretamente a mulher indígena, né? Afeta a sua família, né? Mas isso a gente tem buscado através de muita discussão, através de muita roda de conversa, através de muitas mobilizações, de questionar junto ao poder público a criação de uma política específica para os povos indígenas aqui em Manaus. E essa violência, ela vai se perpassar por vários anos, né? Desde a questão da moradia, as nossas moradias das nossas mulheres aqui, das famílias indígenas, são moradias precárias, né? São moradias mesmo subhumanas. Grande parte de nós não tem acesso das nossas comunidades não tem acesso ao saneamento básico. Como é que a gente pode criar, né, um plano de contingência voltado para a prevenção do Covid-19 entre as populações indígenas aqui em Manaus, se grande parte das nossas comunidades não tem nem acesso à água potável e à energia? Então, também esse momento nos remete para essa discussão. E não fique só enquanto durar a pandemia. Essa é uma situação que precisa ser mudada, porque nós vemos que o descaso que hoje se tem com a Mãe Terra, as consequências mais lá na frente, será que outras epidemias muito mais fortes, elas voltarão. Então, é preciso repensar a forma como nós estamos nos relacionando com a Mãe Terra, principalmente aqui na minha região, no estado do Amazonas, onde nós temos grandes populações ainda de povos em isolamento voluntário, nós temos os aldeados, né? Hoje a gente está vendo a Covid avançando aos nossos municípios. Infelizmente, nós temos uma centralização de serviço muito grande na cidade de Manaus. Somente a cidade de Manaus tem 100% do atendimento da alta complexidade, e aí você fica pensando, e quando, que agora já está acontecendo essa chegada de lá na fronteira, como é que fica a situação dos parentes? Então, toda essa tem nos remetido para isso. Foi por isso que a COPIME foi criada, né? A gente tem tido uma luta muito grande aqui na cidade de
Manaus para garantir direito aos indígenas que vivem na cidade. Nós não somos povos indígenas em contexto urbano, nós somos povos indígenas de Manaus, que eu acho que é importante a gente reiterar isso, porque não existe indígena em contexto urbano, numa forma de conceituar eles, de dar esse nome a eles. Nós somos povos indígenas de Manaus, e Manaus é a grande maloca pluriétnica dos nossos povos, dos nossos ancestrais, dos nossos povos Baté, Manauá e Manaus que aqui viveram. Nós continuamos num território, nosso primeiro território, que foi tirado no período da colonização das nossas populações. E eu acredito que é isso, acho que devo ter ultrapassado os 10 minutos. Pode fazer a chamada e me mandar o link? Sim, eu faço chamada pelo Skype, melhor, porque vai saber o que está acontecendo lá. Tá bom, pode fazer aí. Conseguiram me ouvir? Sim, foi ótimo. Muito obrigada. Eu acho que ultrapassou, mas é sempre bom e renovador a gente ouvir umas às outras, né? Eu acho que é importante nesse momento esses laços, mesmo de longe, para a gente perceber que a gente não está sozinho. E que a luta das mulheres indígenas tem se fortalecido a cada dia. Né? E depois da Marcivana, a gente vem com a Alessandra Bucu, também liderança da Tapajós, está fazendo um trabalho incrível e incansável a proteger indígenas e não indígenas, né, do Covid-19. Agora, Alessandra, é com você. Atualmente. E depois da Alessandra, tem algumas umas 3 somente, que eu vou ler. Vocês vão, finalizando, já vão respondendo. E saudar também algumas parentes. A Aurélia está ouvindo a gente, que eu acho que é muito importante, estaria com a gente, não estiver doente. Arapium, Cirlei Krenak, Nice Gonçalves, Jocenila, Bruna Vaz, e ainda depois que eu consegui ver aqui, estão acompanhando a gente. É com você, Alessandra, fique à vontade, 10 minutos. Alguém está ouvindo? Sim. Oi, parente. Oi, Chile. Oi, os parentes que estão nos vendo. Oi, Cabiô. Boa noite. É um prazer estar nessa live com grandes mulheres, né? Que admira, que elas têm várias, fala muito forte. É uma coisa assim que eu acabo, quem está na frente, eu acho que adoece mais psicológico, né? Porque eu estava até falando no grupo que eu passei o dia todo no centro da cidade, resolvendo coisas, lutando contra o tempo para salvar os nossos parentes, né? O meu tio está no balão de oxigênio e é uma das preocupações, né, que a gente está tendo muito grande hoje. E a gente sempre vem pedindo, né, fica na aldeia, não vá para a cidade, não entra, né, da cidade não entra na aldeia, mas existem uns teimosos, né. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo, e para quem está perto da cidade, ela é difícil, né, saber que um pai de família depende, né, porque perto da cidade já não existe mais floresta, né, já não existe o rio, a quantidade de peixe para pescar na beira do rio, tem que ir bastante longe, passar os dias pescando para sobreviver. E não está sendo muito fácil, né? E eu estou buscando apoio, estou conseguindo, graças a Deus, a gente está conseguindo para se manter dentro da aldeia. Infelizmente, o meu tio acabou adoecendo, né, no outra aldeia, e está muito sofrimento, a gente está sofrendo muito. Hoje eu não almocei,
Eu tentei almoçar, mas não consigo. Muito irritado. Nossa, desculpa. Deixa eu perguntar. A minha mãe mora aqui perto, eu não posso visitar ela, porque apesar que eu estou muito na cidade, eu estou evitando, né, das pessoas virem comigo e eu ir com elas dentro das casas. Que quando a gente é liderança dentro da aldeia da gente, a gente acaba visitando todo mundo, quer saber como que está, né? Tia, você está bem? Tio, avô. E nesse momento a gente pede, né? Que não venha perto de mim, porque eu estou muito com pessoas, né, para ajudar com o tempo, para ajudar meu povo. E, 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 e dizer que é força para todos, né, que está vivenciando isso. A gente pediu tanto, mas infelizmente, né, esse convite que foi, né, construído pelo capitalismo, ela está chegando até a gente. Infelizmente, tudo que se destrói acaba vindo para a gente, que não tem nada a ver, que a gente está lutando para defender o território, defender o rio, qual é a importância de tudo isso. E a gente, esse convite está mostrando isso, quem são realmente as pessoas de bom, né? Mas nem todos querem te ajudar, nem todos vai escutar, né? Vai te ouvir. Vou avisar E o mais que eu falar sobre mulheres, né? Mulheres indígenas, né? Violação de direitos, para voltar para a liderança não foi fácil, né? Porque mulheres para ser liderança, para falar, ela é muito preconceituosa, né? Muitos não acreditam. Quando me colocaram como presidente da associação, não, primeiramente foi em 2015 quando eu iniciei. Eu sempre participava em reunião, mas eu não falava, eu era muito tímida, né? Às vezes era um pouco de medo, né? De falar, esse cacique falar que não podia falar. E muitas delas, eu ouvia a própria minha mãe falar, você não pode falar, você tem quem tem que falar é só os caciques, você não pode. E aí eu continuei aqui dentro da minha aldeia. Teve uma época, eu acho que em 2014, eu acabei fechando uma rua, né? Chamei meu tio, os guerreiros, e a gente acabou fechando uma rua, a gente, sem perceber, a gente acabou parando praticamente a cidade toda, né, que faltou quase o combustível na cidade. E aí eu tive que ser firme, né, e ali foi o começo, que foi nascendo uma sementinha brotando. E daí, esse 2014, eu não parei, né, 2015, eu conheci a grande guerreira Maria Leusa, e que me incentivou mais, né, que não era para parar. E todo aquele um pouquinho de medo, né, mas eu entendia o pouco que ele estava falando, qual era a importância da luta, qual é a importância do território, qual é a importância do rio, lutando contra o tempo também contra a usina hidrelétrica, né? Ouvindo os caciques falando da Força Nacional, né? Entrando dentro do território, pesquisador entrando dentro do território. E aí eu fui participando de pouquinho, falando um pouquinho, mas eu vi, não, gente, eu sei que está errado, mas vamos falar mais um pouco. Eu acho que foi 2015, eu não recordo direito, eu já estava como coordenadora da associação, né, e muitos não botavam fé em mim, porque eu era muito bebê, eles falavam assim, a Alessandra é muito bebê, não entende nada de luta, a Alessandra, essa aí vai derrubar porque ela é mulher, né, essa aí não vai para frente porque ela é mulher. E aí eu tive apoiadora, né, que me incentivou muito, que foi a Fernanda. E a gente foi fazer encontro de mulheres. E aí muitos caciques falavam, não, você não vai fazer encontro de mulheres. Você não pode fazer. O que as mulheres vão se encontrar? O que as mulheres vão falar? E eu tive que trabalhar na base com as mulheres conversando, mas muitas delas tinham medo, né, de falar, né? E eu dizia, traz teu marido, vamos, né, vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir o que vocês querem.
Eu vou fazer E aí a eu vou gente fazer fez parte disso aí. a dinâmica, né, de trabalhar com artesanato, né, com várias outras coisas que nós tinha, política pública, indigenista que tinha. Que agora eu E a sei gente certinho trouxe que eu posso pedir pessoas coisa para diferentes poder também. E aí um belo dia eu não tinha comunicado muito tudo para na a minha pessoa, cabeça. só entre as mulheres. E aí eu disse, eu sei que eu vou ser puxada a orelha. Eu sei Ah, disso. consegui! Mas eu vou ter Muito que bom. ser firme. Vou te mandar. E aí, um belo dia, o cacique mais brabo que existe aqui na nossa região me chamou que queria fazer uma reunião, justo no dia que eu estava marcada em encontro de mulheres. Eu falei, não, não posso, né? Porque tem encontro das mulheres, as mulheres estão chegando, e a gente vai fazer aqui, na aldeia. Ele disse, você ainda não desistiu. Ele olhou assim tão sério para mim, você ainda não desistiu desse encontro. Eles são bestas. Eu quero ver o que vai sair nesse encontro de mulher. O que vocês vão fazer mesmo? E ele não veio, mas outras pessoas veio, a mulher da aldeia dele veio, né? Até os também vieram e gostaram, né? O que estavam falando, qual é a preocupação das mulheres. E ali as mulheres começaram a falar do médio Tapajós, mas já existia um encontro das mulheres no alto, só que era a mesma coisa, assim, aquela barreira muito grande dos homens, porque os homens querem falar todo o tempo e não deixar eles falar. E aí, quando foi, fez o primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, que está marcado, né? Só que foi adiado por causa da pandemia. E o cacique mais bravo que existe, ele disse assim, eu quero esse encontro aqui, agora eu quero. E isso foi muito, muito assim gratificante ouvir isso do cacique quando eu fui lá na aldeia dele. Saber que nós mulheres não podemos desistir, né? Da hora que fala não, você tem que desistir. Você tem que persistir. Ouvir o lado deles também, ouvir o nosso lado também. E aí a gente hoje, eu sou uma das mulheres, eu converso muito, eles querem ouvir, né? Querem saber de opinião. Eu vi que valeu a pena porque eu não estou sozinha, eu estou com os caciques. Eu não posso andar sozinha. Na minha base, existe os meus filhos me segurando, existe o meu marido também me segurando, né? Porque quando foi a primeira vez, quando eu comecei a sair de casa e ir para viajar, meu marido chegou assim, eu penteando meu cabelo, ele disse assim, a gente precisa conversar. Tá vendo? Aí eu conversar o quê? Aí ele, Tá vendo? teus filhos estão abandonados, você não para mais em casa, o que você está andando fazendo? Sabe, aquele marido questionando por que eu estava saindo de casa sozinho. E eu olhasse para ele e eu disse, aí eu falei, não, meus filhos não estão sozinhos, ele tem avô, ele tem pai, ele tem tio, por que que eles estão sozinhos? E aí eu falei para ele, eu disse, olha, se os caciques colocaram eu na frente e tem confiança no meu trabalho, por que você não tem? Se você não tem, não era para estar aqui, era para estar lá fora, não era para estar me acompanhando então. E aí ele viu que essas falas que eu falo assim de segurança, né? Que a gente pode confiar nele também. E eles também têm que confiar nas mulheres. E daí eu continuei meu trabalho. Hoje ele, né, ele cuida das crianças, ele cuida da casa, mais preocupado, né? Mas eu estou ali, sempre informando os caciques, né? Eu não posso ser uma base sozinha, eu tenho a base dos caciques, eu tenho a base dos guerreiros, eu tenho a base dos meus pais, eu tenho a base do meu esposo, eu tenho a base dos meus filhos. As pessoas acham que eu que posso falar. Não, eu não posso falar sozinho, porque o que eu falo é o que eu estou ouvindo das lideranças, o que eu estou ouvindo das mulheres. Né? Mas eu sei que essa sementinha que cresceu em 2014, ela já ainda está florescendo, né? Ela vai ter mais galho ainda. O galho dela está muito curtinha. Então, eu espero que outros galhos, né, cresça, floresça, dá mais fruto. Porque um dia eu sei que eu posso ir embora, né? Vai passar a minha época, a gente vai ficar velho, mas a gente tem que deixar as, né? O antepassado foi isso, né?
antepassado, é isso que vai deixando as sementinhas. E é isso que está acontecendo. Eu sempre falo que a conquista que a gente tem não foi em vão, né? A partir do momento que eu saí da minha aldeia para me estudar, 2018, morar para Santarém, eu fui com muita dúvida, né? Eu fui assim, o que eu vou fazer lá? A universidade vai me esperar, né? E eu fui, não fui, eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui, conversei com o cacique, eu disse, tio, eu preciso tirar essas minhas dúvidas. Se eu sair da aldeia, se eu vou estudar, eu tenho que parar de falar do território, eu tenho que parar de falar da luta do povo, né, pelo território. Ele olhou para mim, não, você não pode parar. A escada que é construída para você, nós que estamos construindo. Se você desistir da luta, não é nós que estamos mais, né, indo essa escada para frente. E eu quero que você fale, sim, do território. A universidade também precisa saber que nós estamos aqui, né? Que as mulheres, as crianças, os pajés, os caciques estão aqui. E isso me motivou mais, e eu disse, agora sim, eu estou sentindo firme, agora sim, eu posso ir para a universidade. E eu fui com a cabeça erguida, e hoje eu estou com a cabeça erguida ainda, apesar das ameaças, né? Quem fala sabe que está tocando na pessoa errada, sabe que aquelas outras pessoas são erradas, e não querem que a gente fale, querem nos calar. Mas dizer, enquanto nós existirmos, as mulheres, as crianças, os caciques, a gente não pode desistir da luta. A gente não pode desistir do território. A gente não pode desistir do rio. A gente tem que continuar lutando. Essas sementes vão brotar cada vez mais para fortalecer a raiz que está do lado da gente. E essa raiz vão crescendo e ninguém vai conseguir derrubar, né? Eu sempre falo, a gente não pode, a gente até pode cair, mas a gente tem que levantar, dar a mão para nossa amiga, para o nosso cacique, para o nosso pajé, e dizer, levante que você não está sozinho. E é isso que a gente tem que mais fortalecer nisso. Eu não posso falar sobre feminismo, porque eu não estou falando só de mim, eu tenho que falar dos caciques, né? Qual é a dor dos caciques? Qual é a luta dos caciques, né? Qual é a história que o pajé vai encontrar pra gente, vai falar, né? O remédio que outras mulheres, os pajés, os curadores vai mostrar. Então, eu não posso falar desse contexto, né, das mulheres, né, da cidade. Eu acho até meio bonito, mas eu não posso largar da onde eu vim, né? Eu sempre fui ensinado a isso. Sempre eles falavam, você vai crescer, você vai subir mais alta, mas você sempre tem que lembrar de onde que você veio. E eu sempre lembro de onde que eu vim, né? Eu sempre lembro quem está me segurando, né? Porque eu não posso largar a mão deles, eu não posso largar a mão do meu pessoal, das mulheres, das crianças, eu não posso largar a mão do meu tio, dos meus primos, eu tenho que segurar também, né? Porque o momento da dor, como está acontecendo, eu não posso dividir o meu povo, eu não posso dividir as mulheres com homens, né, com as crianças, eu não posso. Tem que trabalhar em conjunto, tem que continuar trabalhando para fortalecer mais, orientando como está acontecendo com a pandemia. E essa pandemia vai mostrar que realmente que nós somos, se realmente nós somos capazes de ajudar o nosso povo, se realmente a gente está aqui para fortalecer, mesmo com as dores, né? A gente fala, as dores a gente tem quando vem um madeireiro, quando vem um garimpeiro, quando vem um grileiro, mas a dor também está sendo desse Covid por causa do capitalismo, por causa da destruição do rio, da floresta. É isso que está acontecendo. Eu não posso largar a mão dos meus pais, dos meus primos, dos meus filhos, porque eles também são a fortaleza, né? Minha fortaleza para mim continuar em pé. Isso, e eu espero que esse momento seja de muita, né, de segurar mesmo, de segurar mesmo o nosso território, segurar mesmo o nosso rio,
porque não está sendo fácil para ninguém, nenhum povo, nenhum negro, nenhum quilombola. Está sendo muito difícil, mas essa tempestade vai passar, porque eu creio que vai passar. É só uma tempestade que vem para nos derrubar se realmente nós estamos firmes. E eu espero que todos estejam firmes nessa luta. Eu espero que as mulheres, as crianças, os pajés, os idosos estejam firmes. E nós cuidamos dos nossos sábios, né? Nós temos que estar cuidando do sábio. Obrigado por tudo. Muito obrigada, Alessandra. Fala excelente. Né? Saudade de alguns guerreiros que entraram na live aqui. Diego Arapium, né? Cabaiú Munduruku está aqui saudando a gente, né? Participando desse espaço. Tem algumas perguntas aí que eu vou fazer para você, que foi colocada para a gente, aí vocês respondem, né? Vocês vão respondendo no decorrer. É bem poucas, na verdade. A Rayana Mendes perguntou, né, colocou, Bolsonaro, Weintraub, Salles são expressões do que torna o governo, inimigos declarados dos povos indígenas. Como os movimentos e as mulheres, que são linhas de frente, têm se articulado para barrar as medidas criminosas que o governo vem impondo. Qual é a saída? É uma pergunta bem complexa essa da Rayana Mendes, da Rayana Siqueira. A Vivi Reis, né, nossa querida companheira, suplente de deputado federal Edmilson Rodrigues, primeira suplente, perguntou, hoje é o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Poderiam falar um pouco mais sobre como está o contexto da saúde indígena, né? Se alguém mais quiser colocar aí. Outra pergunta, só para depois eu passo para você ir terminando. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, só comentários. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Tem uma mais para cá. Acho que são esses os comentários. E, assim, é muito pano para manga, né? Quando a gente fala, e a gente só ressaltar um detalhezinho que eu vi nos comentários, que as meninas, não sei se elas querem comentar, mas isso é o pano para uma outra live, sobre a questão do feminismo. De como é que é enxergado o feminismo branco. A gente tem que ter, né, isso, né, as mulheres indígenas, as mulheres negras, tem vários feminismos, né? Alguém comentou, o feminismo não está para dividir. Mas como é que a gente vai... isso não é pano para agora, mas eu acho que é bom comentar, porque muita gente falou disso. Dessa questão do feminismo. E que toda mulher indígena que luta, que está à frente, que fala pelo seu povo, ela é uma ideia, ela é feminista, mas não nos moldes brancos. Eu acho que é bom a gente deixar muito claro, assim, isso. As meninas, da mesma ordem, se a Luana quiser começar, ela está aí ansiosa, ela está ansiosa para falar. Luana, pode ser na mesma sequência aí, 5 minutos para a gente ir encerrando. Muito obrigado pela ajuda. 5 minutos, né? Porque a live está ficando longa, mas falas riquíssimas. Nossa, acho que essa coxa de retalho que a gente está fazendo, a provocação que vem, né, para essa vontade que fica de querer ouvir mais, é muito bacana, de uma segunda live. Então, para quem não sabe, quem está assistindo aqui, eu faço mestrado em antropologia,
E aí, na antropologia, que eu vim ouvir falar sobre gênero e sexualidade e vim ouvir essas coisas de feminismo, machismo, empoderamento. Então, são conceitos do não indígena, assim como vai entrando um monte de conceito, né, dentro da nossa cultura. Aí a gente sempre fala que as mulheres indígenas, a gente fala que é feminina, né? Assim, não esse feminismo que existe uma bandeira de luta, porque, como vocês viram, todas as falas, a gente falou dos homens como um papel importante para a gente. Existe violência? Existe. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio entre os homens e as mulheres, né? A gente vem tentando conquistar esse lugar de respeito e tudo mais. Meu cachorro está falando junto comigo. E aí, quando se trata desses conceitos, eu acredito que é algo que a gente tem que... Outra live, sim, para falar. Enquanto isso, eu até brinco que as nossas mulheres indígenas, como eu venho conhecendo a garra, o empoderamento que existe nelas é inconsciente. Até a Shirley ficou assim, meio com receio, falar, não sei se é essa palavra, empoderamento, eu lembrei quando a Alessandra foi chamada para uma mesa na Assembleia da COIAB, lá no Estembé, era empoderamento da mulher indígena, e ela estava lá na mesa, toda linda já, e ela me chamando, e parenta, vem cá aqui, que já é empoderamento. Falei, Alessandra. Então, é muito isso, né, gente, de conceitos que vão sendo criados, e é algo novo para a gente. E até mesmo falar sobre machismo é como se fosse um palavrão entrar com essa palavra dentro da aldeia. Então, quando tem nossos encontros de mulheres, são termos que dificilmente a gente vai usar dentro das nossas assembleias, dentro das nossas plenárias, dentro das nossas oficinas, que a gente tem oficinas falando sobre direitos das mulheres. Então, quando a gente faz convida de um advogado, de uma psicóloga, a gente já coloca, olha, tem que... A linguagem é simples, não é isso daí, né? Enfeitar o pavão. E a Shirley traz, né, essa presença dela aí nesse espaço político, o quanto ela é cobrada. E eu, que estou também na academia, no mestrado, também já fui cobrada por isso. Agora você é uma antropóloga, né, use desse diploma, não sei o quê. Então, isso é meio que ofensivo para a gente. É como se quisessem... quando a gente tira uma flor do galho, logo ela murcha. Parece que isso que vai acontecer com a gente, como quisessem tirar a gente das nossas origens. Então, é um processo colonizador, né? Que não respeita essa nossa forma simples de falar, nosso jeito de ser. E aí a gente, quer dizer, e tem gente, tudo isso são críticas que a gente ouve, você é indígena, aí tem uma outra versão também, né? Você é indígena, mas você fala bem, você fala bonito. Então, são coisas muito ainda para a gente colocar. Então, conceito, a mesma coisa da sexualidade, né, que existe, LGBT, são coisas que existem dentro da cultura indígena também, porém não é visto como a sociedade não indígena vê. Relações entre homens e mulheres, às vezes é para a gente se conhecer, não significa que a gente é bi, não significa, sabe, são conceitos que existem para vocês, mas que para a gente não precisa se encaixar em rótulos. A questão é essa, o não indígena tem muito questão de rótulos, e isso não como um todo. Né? A minha aldeia lá fica na Resex, aí vai fazer um cadastro, mas tu é pescador, tu é extrativista, tu é indígena, sabe? Então, todo o tempo é isso, querem nos rotular, a gente é tudo, a gente é da floresta, a gente é tudo. E aí o não indígena vem sempre, o IBGE vem com isso, né? Tudo que vai ser feito um diagnóstico, querem rotular a gente. Então, essa questão que elas trazem aí, na fala de nenhuma foi colocada tanto essas questões que precisa ser discutido e respeitado do outro lado também o que é esse feminismo, se existe ou não indígena, feminismo entre mulheres indígenas. Então, só já para concluir aqui, que também foi trazido quando essas mulheres na Universidade Aparente lá do Amazonas falou, e tem algum microfone ligado ou não?
É o meu que está dando interferência. Agora acho que vai. E, é muito isso. A gente consegue um processo para adentrar indígenas e quilombolas, mas não para permanecer, não existem as políticas. Então, a gente vem tentado brigar para garantir. Eu tive 2 filhos durante minha graduação em antropologia, então o desafio que é de uma mulher querer se concluir com 2 crianças assim, no braço, e aí muitas mulheres acabam desistindo quando não tem esse apoio, esse suporte. Então, as mulheres precisam da gente em todos os âmbitos, né? Para estudar, tem aldeia que não só saem os homens para estudar, porque as mulheres, primeiro, muitos bilíngues não aprendem o português, então já é uma barreira. E aí a educação que temos aí, não existe um diferenciado assim na língua indígena para ensinar essas mulheres, então é uma barreira que tem. Foi colocada essa questão da pandemia, né, é uma máscara que cai para mostrar essa desigualdade social que existe, e principalmente as mulheres, né? A gente vê as que estão sendo impedidas, o quanto houve, foi agressivo no Pará, dizer que as domésticas era trabalho essencial, né? Então, ser contaminada, morreu uma mãe de família, porque ela que é o homem, a mulher dentro de casa tem que cuidar dos seus filhos, e depois como fica o futuro dos seus filhos, né? Essa mulher morrendo. Então, são casos, assim, muito a se discutir ainda dentro do que tem sido dado prioridade. Quando as falas do Rodrigo Salles, que ele vem querer, é só legalizar uma coisa que eles já estão fazendo. A gente está aqui na região do Pará, a gente sabe que o sojeiro está entrando lá, o garimpeiro está entrando lá, o madeireiro está entrando, então é só para legalizar uma questão que eles já fazem. A Amazônia subiu muito a questão do desmatamento. Então, está aí acontecendo. A pandemia não parou eles continuam desmatando. Então, quando a gente entra para os territórios, aí eu já deixo aqui o meu surara para as guardiãs da floresta lá do Maranhão, que a gente construiu uma rede, que uma das perguntas foi essa: como se faz? A gente construir rede para se fortalecer. A gente tem feito intercâmbio com as mulheres Munduruku, que elas se apropriaram do audiovisual. O período da pandemia, as telas, as lives estão sendo fundamental para falar da nossa luta, né? Então, tem uma proporção muito grande, isso vai a nível mundial. O fato da gente estar botando nossa cara aqui também é um risco, né, que a gente está falando, citando nomes. Então, como a gente falou, sofre ameaça, né, sofre várias questões, depois vai ter um monte de bolsominion lá mandando solicitação no Instagram. A gente tem que filtrar tudo isso para a gente não se gastar psicologicamente. Isso que a Alessandra traz, e fica claro aqui, a gente é ser humano, a gente tem o nosso limite também. Então, se a gente não se fortalecer enquanto mulheres para aguentar tudo isso, e os caciques, eu sou liderança do meu território, que cada território aqui no Conselho Indígena de Tapajós e Arapiuns tem uma representação. Se eu fui indicada pelos meus parentes, que são 4 aldeias, uma mulher, uma cacica e 3 homens, porque os homens também estão apostando na gente, né? Então, não vamos decepcioná-los, desacredito no nosso potencial, vamos continuar avançando, não vamos desistir. E a Alessandra diz que ela foi uma sementinha que brotou. Olha que brotou, uma samaúma, né, gente? É muito forte, Alessandra, a gente está aqui para te apoiar, a gente vai precisar, sim, se ajudar, principalmente espiritualmente. A Shirley Krenak, na outra, que foi colocada a questão da saúde, Dia Internacional de Saúde da Mulher, a gente trabalha as mulheres, nos nossos encontros de mulheres, com oficina de remédios caseiros, e na live da Shirley, que ela fazia até cantoria para os parentes que já se foram, que o funeral, que é um processo que muito está sendo violentado em muitas culturas, de não ter essa tramitação dos rituais de passagem, uma perturbação espiritual. Ela dizia que a mulher ela sabe a cura, né? A mulher é a cura. Conhecimento da cura, as mulheres que sabem disso. Em muito tempo a gente vem dizendo que a Mãe Terra está doente e precisa de cuidar, de ser curada. Então, acredito que é o momento de todos pensarem em cuidar da nossa Mãe Terra.
Obrigada, Luana. Muito obrigado por participar da live, por tirar esse momento. Oi, Yara. Tudo bem? Tudo bem, Yara? Agora a nossa Paraxi também, se quiser, fica à vontade de responder as perguntas, já ir dando um tchau para a galera. E é muito pano pra manga, é muita conversa, né? É muita coisa para a gente falar. Então é isso. É contigo, Shirley. Fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo vocês muito baixo. Eu estou com uma dificuldade, não sei o que aconteceu aqui na minha ligação. Não estou conseguindo ter, tô quase ouvindo vocês. Mas a gente está te ouvindo bem. Eu pelo menos estou ouvindo. Então, aí, alguém estava me ligando, um homem me ligando agora, certamente não estava acompanhando, que nós, mulheres indígenas, estamos aqui dominando essa live. Aí estava lá ligando e eu fui para desligar e agora não estou tendo retorno das minhas parentas. Mas é um castigo uma coisa dessa, não é não? É um castigo, até aqui atrapalha. Mas é isso, né? E eu não estou tendo o retorno de vocês, mas eu quero deixar para vocês aí que baixa aí esse negócio, menino. Já estou reclamando com outro aqui. É do lado, é sempre os homens atrapalhando a minha caminhada. Baixa esse volume aí. Porque eu não estou conseguindo ouvir as minhas manas. Então eu quero dizer isso para vocês, mana maravilhosa. Que a gente possa acolher umas às outras, que a gente possa compreender as dificuldades das parentas, de gente para apontar os nossos defeitos. Nós já temos e os inimigos são outros, nós já fomos silenciadas muitas vezes, então eu acho que não precisamos de, se algumas falas uma mana, alguém discorda ou concorda, um termo discorda ou concorda, até porque nós somos uma diversidade e dentro de um coletivo nós somos uma subjetividade e a subjetividade de cada mulher também deve ser compreendida. Então, como termo eu uso aqui, como termo o outro usa ali, desde que ele não haja de violência contra ninguém na tentativa de apagamento, a gente observa e acolhe. Aí depois a gente constrói junto com as mulheres, porque muito do discurso também, às vezes a gente vai, já toca de frente e algumas vezes algumas ficam pensativas, né? Eu já vi mulheres que desistiram da militância porque teve tretas com outras mulheres no espaço. Sororidade umas com as outras, tá bom? Salve, salve, gratidão. Muito com vocês, mulheres maravilhosas. A Alessandra estava comigo lá na Câmara Federal. Maravilhosa, linda. E, um salve a todos. E me chamem eu vou dizer no PV, que eu também não sei dizer esse negócio de direct, não. Então, eu chamo no particular, que eu respondo as dúvidas que possa vir a ter ficado por aí, tá bom? Então, salve, salve, maravilhosas. Salve, obrigada, muito obrigada, Shirley. Né? É sempre um prazer poder falar com vocês. E é aquilo, tem gente pedindo mais lives e a gente vai falar, porque esse é um momento, é um espaço nosso e bolar outros temas. Agora, Marcivana, por favor, você, queremos lhe ouvir. Então, eu acredito que as mulheres indígenas, elas dentro do movimento indígena, nós conseguimos conquistar importantes, né, espaços. Mas é preciso que a gente possa transpor essa barreira das desigualdades que tem fora do nosso movimento, quanto indígena. E o maior desafio é superar a violência que está fora. É a violência que
é a violência do trabalho, né, é a violência das poucas oportunidades que as mulheres e os homens indígenas têm, né, e você vai ver aqui em Manaus, você vai perceber que grande parte dos nossos indígenas que moram aqui na cidade de Manaus, eles têm um baixíssimo grau de escolaridade, são aqueles que estão nas áreas periféricas da cidade, sem ter acesso. Então, tudo isso viola o direito, o direito da indígena, tanto de homens quanto de mulheres, né, das nossas crianças. Mas principalmente das mulheres, né, porque são elas que estão à frente, muitas vezes, da família. São as mulheres indígenas que vieram com todo o direito de sair de suas bases, de estar aqui na cidade de Manaus. É preciso ter respeito a essas mulheres que iniciaram. Se a gente for fazer um histórico dessa presença aqui das mulheres indígenas aqui, a gente vai perceber que boa parte das famílias que vieram para a cidade, principalmente as primeiras famílias indígenas que vieram para as cidades de Manaus, foram trazidas pelas mulheres, né, que em busca de educação, em busca de saúde, de melhores condições de vida para a sua família. E nesse espaço também que é nosso, né, que a cidade também são espaços nossos, né, todo esse território brasileiro é território nosso, é território indígena, tem que ser respeitado aqui, tem que ser respeitada essa presença. E eu gostaria de registrar aqui, né, já que, acho que semana passada, né, o ministro da Educação, aliás, no vídeo que vem daquela reunião interministerial, lá do presidente Bolsonaro, né, de dizer para ele que, na verdade, ministro, nós não somos povos indígenas, nós somos povos originários desse território. Então, todo esse respeito cabe aos povos indígenas, cabe às mulheres, né, e as mulheres, de fato, elas que estão à frente, muitas vezes, das famílias, são as mais atingidas em todos os aspectos, né, tanto na questão do trabalho, na questão da discriminação lá fora. A mulher indígena ainda é vista de forma muito exótica, né, então é preciso que se mude esses conceitos que estão aí, que muitas vezes são formados até mesmo dentro das escolas, das universidades, né. Mulher indígena, ela tem e deve estar onde ela quiser, nos espaços, nas universidades, em qualquer local. Porque tem que haver esse respeito às nossas mulheres indígenas. Marco César. Obrigada, Marcivana, foi um prazer te ter aqui, né? Muito obrigado mesmo pela fala, eu acho que é muito inovador para a gente estar com vocês aqui nesse momento. E, Ale, com você aí para fechar com chave de ouro, para te descansar, que tu tivestes um dia e tá tendo esses muito cansativos. Fecha aí, mana. Tá ouvindo, né? Sim, sim. Tá, sim, né, Luiz? Pois é, essas perguntas sobre esse homem, eu não gosto nem de falar, por mim dá muito azar, sabe? Senão é tão horrível, faz coisa ruim pra gente. Não gosto de falar. Eu tô aqui, né? Sempre a gente vai resistir, de qualquer forma a gente vai resistir, porque tudo que é feito lá em cima diz diretamente na gente. É aqui que querem madeira, aqui querem ouro, aqui querem diamante, é aqui que querem o rio, e aqui querem a festa, querem o território. Então a gente vai continuar sempre lutando, a gente sempre vai continuar resistindo, persistindo, a gente sempre vai ser teimosos, né, para lutar, para defender o território, a gente vai sempre isso, resistência. E a saúde indígena, ela é muito assim, ela está ajudando, só que não tem apoio do governo federal. E que a gente está ajudando de outras formas, as pessoas que realmente querem ajudar, realmente as pessoas
que querem nos ajudar, nada em troca, né? Por exemplo, a hidrovia vai ajudar o município de Itatuba com 40 milhões de reais. Mas o que ele vai ter em troca depois com o município, né? É o nosso território, é o nosso rio, né? Barrar o rio com a hidrelétrica, a hidrovia, com esporto. Então, a gente não quer tipo de ajuda disso. A gente quer tipo de ajuda que realmente as pessoas sintam, realmente que possa doar, né? Não troca que você vai querer, né, o território, não que você vai querer o rio, não que você vai querer de madeira ou ouro. A gente não quer isso. A gente, se realmente for ajudar, as pessoas têm que ajudar de bom coração. E dizer que a resistência tem que continuar. Sempre existiu a resistência e sempre tem que persistir, né? Olhar desse lado do bom, né? Qual é o caminho que a gente quer traçar e esse caminho que eu escolhi, né? Que os caciques escolheram, as mulheres escolheram, as crianças escolheram. Então, é dizer, continue firme, continue na luta, e é isso, né? Eu vou sempre dizer isso. Tem outras palavras que eu possa mudar, meu sentimento também. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada a todas. Eu acho que é isso, esse espaço, ele serviu para isso, para a gente ver os pontos de vista das mulheres indígenas a partir delas. E as opiniões que mesmo que pode divergir, né? Por exemplo, a questão do feminismo. As mulheres brancas. Mas é o ponto de vista das mulheres indígenas, elas têm que ser ouvidas e respeitadas a partir disso. Né? Eu acho que a cada momento que a gente está numa live, que a gente está num espaço, que está mostrando a força, a luta e a resistência, e principalmente mostrar que os povos indígenas são os guardiões da floresta, que eles são quem de fato protegem a terra e vão continuar protegendo, e que a causa indígena tem que ser uma causa de todos, né? É uma causa da Alessandra, da Luana, da Marcivana, da Shirley, da Heloíse, da Eli, da Auricélia, da Shirley Krenak, tem que ser de todas e de todos. Né? A causa indígena, ela é a causa para defender a Mãe Terra, né? E são os principais guardiões da floresta que estão aí na luta. Muito obrigada, meninas, por atender esse meu pedido, esse chamado para a gente conversar aqui. E boa noite, espero que dê tudo certo, que a gente passe por esse momento fortalecido. E que a gente não volte a ser como era antes, né? Porque como era antes, é a forma do capitalismo selvagem de matar e desmatar o meio ambiente e não respeitar a mãe natureza. Espero que a gente possa perceber que a mãe natureza, ela é a gente, nós somos ela, e por isso a gente tem que respeitar. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Turara, Sauê. Surara, Sauê. Salve!